Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos fortaleça em seu amor. A história da humanidade, ela é contada da perspectiva filosófica e religiosa a partir de um olhar sobre a imortalidade. Podemos afirmar com segurança que a tradição é espiritualista. A tradição filosófica, ela não é materialista, e sim espiritualista. O materialismo, ele é um processo aprendido, ou seja, ele foi construído ao longo do processo de desenvolvimento antropológico, sociológico, psicológico, mas não é a tradição. Se nós remontarmos em todas as épocas, em todos os povos, em todas as culturas, encontraremos sempre as demonstrações muito evidentes da crença na imortalidade. Se nós observarmos registros arqueológicos, os especialistas, os arqueólogos, apresentam que, na forma como se apresentam os restos, ou melhor, os resíduos, os indícios arqueológicos, pela forma como certos cemitérios de determinadas culturas antigas demonstram, pela forma como está organizado, que eles acreditavam em algo depois da morte. É clássico o conhecimento que temos a respeito do Antigo Egito, quando os faraós, de uma fina classe, do ápice, do cume social da cultura egípcia, eles tinham o direito de ter o corpo que era mumificado, embalsamado, graças a essa visão que se tinha da imortalidade. Porque imaginavam, dentro da sua tese, da sua teoria, da sua capacidade de entender e compreender, que o espírito iria precisar daquele corpo para poder manter-se vivo. E, inclusive, deixavam junto ali da tumba algumas joias, alguns petrechos, bem como até mesmo alimentos, de tal modo que, em todas as épocas, em todas as culturas, as religiões, as apresentações das suas disposições culturais falam na crença de um ser superior e da imortalidade. As culturas indígenas, primitivas, do passado, sempre, de algum modo, deixam registros, indícios da crença no ser superior, numa força além das suas possibilidades e também da imortalidade. Na medida em que o desenvolvimento antropológico, sociológico, psicológico foi envolvendo pouco a pouco pelo progresso, foi se organizando as estruturas doutrinárias, o estabelecimento de parâmetros, de paradigmas das religiões. E então a estrutura formal de uma religião, todas as religiões, elas são espiritualistas. Várias filosofias têm por tradição o espiritualismo. Se nós formos atrás dos filósofos, dos mais destacados do passado, o mais proeminente de todos, Sócrates, ele falava de imortalidade, de reencarnação e até mesmo de mediunidade. Sócrates falava que ele era acompanhado por um daimon. Daimon, naquele contexto do grego, demônio, não significava o ser do mal. Tinha o daimon do bem e o daimon do mal. Ele era acompanhado por um daimon do bem. E esse daimon lhe dava sugestões, orientações, deixando evidente que ele tinha contactos mediúnicos. Os intérpretes, historiadores e aqueles que interpretam a filosofia socrática, por não ter esse olhar espiritualista e da mediunidade, eles afirmam que essa daimon a que Sócrates se referia era o seu superconsciente, que é uma tese apresentada na teoria psicanalítica por Freud, do superconsciente, que é uma outra dinâmica que não está relacionada com a mediunidade. Era um jeito dos intérpretes para afirmarem que Sócrates
não falava de espírito nem de mediunidade, ele falava dessa estrutura, essa instância psíquica que hoje a psicanálise explica. Platão falava também de imortalidade. Há um mito que Platão narra, o mito do soldado Er. O mito do soldado Er, que se encontra numa das suas obras, das mais importantes, A República, Platão narra que esse soldado Er, como é o mito, é uma história contada que tem ali na sua dinâmica, na sua contextura, toda uma proposta filosófica e psicológica. E então, Platão diz que o soldado é um soldado grego, no campo de batalha. Era uma época que existiam muitas batalhas, né? Então, por isso, a gente vai encontrar sempre filósofos falando de batalha, de guerreiros, sempre utilizando muito metáforas e analogias por guerras, por batalhas, até hoje, né? Lute contra o mal, lute contra a doença, fulano está lutando contra o câncer. É toda uma herança terminológica de uma época das batalhas, das guerras, né? A luta entre o bem e o mal. Veja, a palavra luta, tudo uma herança de expressões de palavras daquelas épocas de guerra, daquele tipo de Esparta, de Grécia, daqueles tempos. E então, ele narra o mito do soldado Er. O soldado grego estava em campo de batalha e foi alvejado mortalmente. Então, Platão afirma que o corpo tomba morto e o espírito do soldado Er se junta a outros espíritos, aqueles que também morreram em campo de batalha. Esse grupo de espíritos estava sendo organizado por uma entidade superior, um espírito superior, e conduziu esse grupo para longe dali. Quando chegou diante de um grande portal, era o portal para a admissão, em definitivo, no mundo dos mortos. E afirma Platão que foi organizado uma fila e o soldado Er foi colocado o último da fila e foi-lhe advertido: preste atenção em tudo que vai acontecer aqui. O que acontecia é que havia um portal para entrar no mundo dos mortos e havia um grupo de entidades, de espíritos, que faziam uma avaliação, tinha fichário organizado, um por um, para ser admitido no mundo dos mortos, para ser feliz ou infeliz. É a velha concepção do céu e inferno. Céu e inferno, que é apenas e gozos futuros de todas as épocas. Toda proposta religiosa, toda cultura espiritualista fala de céu e inferno, usando termos diferentes, conforme a cultura e o idioma, mas penas e gozos futuros. E então, para ser admitido no mundo dos mortos, um por um avaliado. Quando chega a vez de soldado Er, que era o último, foi dito assim: não chegou a tua vez ainda, você não será admitido ao mundo dos mortos. Você vai voltar para a terra e vai contar tudo que você presenciou para os seus compatriotas. E então ele é devolvido para o corpo e ele ressuscita no corpo. O corpo jogado à pira funerária, que é a tradição grega. Os soldados eram recolhidos, os soldados mortos, recolhidos do campo de batalha, levado de volta à pátria, e na pira funerária os corpos eram queimados, cremados. E então ele ressuscita para o espanto de todos. E então ele ressuscitou, o soldado Er, ele conta o que viu para ensinar aos seus compatriotas, aos seus concidadãos, o que sucede depois da morte, que todos serão avaliados e que admitidos no mundo dos mortos para ser feliz ou infeliz, conforme a vida que viveram na Terra. Essa é a tradição. Narra Platão na sua filosofia. Platão, na obra A República. E ele narra um outro mito, o mais conhecido. É o mito da caverna. É o mito mais conhecido de Platão. De estudos no âmbito da psicologia. Quando nós estudamos psicologia, a gente estuda o mito da caverna, para extrair dali as lições que ele contém. Quando eu vi o mito da caverna, eu estava vendo perfeitamente o mundo dos espíritos, o mundo material e a desencarnação. Dava para ver certinho Platão narrando a caverna, que é a Terra, a desencarnação, e saindo da caverna, que é o mundo dos espíritos. Platão falando de novo da imortalidade. Então, essa é a tradição. Sócrates apresentava também a imortalidade.
falava da necessidade do bem para uma imortalidade feliz. Ele era tão tranquilo em relação à imortalidade. Quando ele foi condenado a beber cicuta, foram 70 juízes, pelo crime de ter seduzido a juventude. Ocorre que ele era filósofo e, portanto, todo filósofo naquela época, na Grécia, era um educador. Ele era o educador dos jovens, dos adultos. E então, como ele apresentava uma proposta filosófica revolucionária do autoconhecimento, e ele falava que o autoconhecimento precisava de um processo de educação do ser. Educação, reeducação. E Sócrates dizia que todos nós trazemos no mundo íntimo todo o potencial de educação. E esse valor de educação tem que ser tirado de dentro. Percebam a profundidade e a grandeza da compreensão de Sócrates? Hoje nós sabemos, como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de nós. Tem que ser tirado, desenvolvido. E com o Espiritismo nós aprendemos que todo potencial evolutivo está no alma, no espírito, no cerne do ser. E os Espíritos dizem no livro dos Espíritos que a lei de Deus está inscrita na consciência, não é perfeito? Naquela época, tanto tempo antes de Jesus, Sócrates falava e dizia, a sua mãe fora parteira. Então ele comparava o autoconhecimento a um trabalho de parto. Ou seja, extrair de dentro. Então, Sócrates, condenado à morte para tomar o veneno, a cicuta. Ele ficou preso até ser julgado e a pena capital ser aplicada. Um dos seus discípulos, o mais jovem deles, o jovem Críton, ele, com mais alguns companheiros discípulos de Sócrates, conversaram com o carcereiro da noite para eles abrirem a porta do cárcere, que era, na verdade, o cárcere da época, eram grutas, tipo cavernas, que eles colocavam porteiras com guardas. E então falaram para Sócrates na visita do dia seguinte, mestre, está tudo acertado. Eu, fulano e Beltrano, conversamos com o carcereiro da noite e nós vamos pagar para ele tantas moedas, a moeda da época, e deles lá, para que ele abra a porta e o senhor possa fugir. Daí o Sócrates disse, mas eu sou um péssimo filósofo mesmo. O que o senhor está falando isso, mestre? Os meus discípulos estão sonegando um servidor público para me livrar da prisão. Olha a grandeza do filósofo, tranquilo e sereno. Mas, senhor, o senhor foi condenado à morte. Mas os meus juízes também estão condenados à morte, todos eles, é uma questão de tempo, afinal de contas. Mas, senhor, é uma condenação injusta. Tu querias que fosse justa, Críton? Não é perfeito? Porque se fosse uma condenação justa, ele era realmente um malfeitor. Então, era injusta, então ele era um benfeitor e não um malfeitor. Então, é bom que seja injusta. E então, com muita tranquilidade, ele não aceitou aquela sonegação dos servidores. Aceitou com serenidade, com paz de espírito, aquela situação da condenação à morte. Nós queremos libertá-lo, mestre, mas eu sou livre. Não tem. Precisamos de outra palestra sobre liberdade, o que é liberdade autêntica. Eu sou livre. Então, chegou o dia da pena capital. Antes de ele beber a cicuta, ele foi passar da moelha que bebia, ele falou para um dos companheiros, dos seus discípulos, fulano, eu peguei certo dia o galo com o Beltrano, era um homem que vendia galos, e ele comprou um galo deste homem, só que ficou fiado, ficou de pagar depois. Eu ainda não paguei fulano ao galo, então vai lá, eu não vou poder pagá-lo, então você paga o galo, para que eu não saia daqui com dívidas. Então ele bebe a cicuta com tranquilidade, deita com serenidade, aguardando a morte do corpo, sabendo que ele, espírito, não morre. A tradição filosófica é espiritualista. Esses filósofos notáveis, eles falavam de imortalidade e de mediunidade, de vida espiritual, e falavam do bem, a importância do bem. Sócrates e Platão fazem parte da equipe espiritual da codificação espírita. De tal modo que nós vamos ver a história falando de imortalidade. O livro Tibetano dos Mortos
afirma que quando o corpo morre, o espírito sai do corpo com seu corpo brilhante. O corpo brilhante, para nós espíritas, o que é? O perispírito. Então, essa é da tradição. Mais atualmente, nós vamos encontrar, já no segundo quartel do século XX, pesquisas muito importantes na seara científica, não acatada, acolhida de modo oficial pela academia, mas por pesquisadores importantes, como, por exemplo, Brian Weiss. Brian Weiss, um psiquiatra norte-americano, ele empreendeu um trabalho que já é consagrado na psiquiatria, na medicina, hoje adotado até mesmo por odontólogos em terapias, na clínica odontológica, que é o da hipnose. Só que Brian Weiss, ele utiliza não o mecanismo exatamente da hipnose, utiliza alguns traços desse método para fazer a retrocognição, a famosa regressão de memória, que se faz muito terapeuticamente, especialmente no âmbito da psiquiatria, alguns psiquiatras, alguns psicólogos, que adotam a técnica de ir até a primeira infância, porque há muitos conflitos psiquiátricos e psicológicos nossos hoje, emocionais, que têm a ver com a primeira infância, ou a segunda infância, às vezes até no útero materno. Há um caso muito interessante ocorrido no Brasil, que um casal levou para um psiquiatra o seu filho, que à época tinha 8 anos de idade. Porque o filho, desde as primeiras horas na Terra, ele demonstrava uma coisa com os pais, como tinha um medo dos pais. Ele estava com 8 anos e ainda ele tinha uma coisa, como se fosse um receio que os pais, ele e ela, em algum momento iam fazer mal para ele. E eles levaram um profissional, um outro profissional e nada, e resolveram levar nesse psiquiatra que fazia regressão. Então ele conversou com eles, primeiro com o casal, com o menino, muito bem, fez a retrocognição, a regressão de memória. Como é 8 anos de idade, ele está no início da segunda infância, a primeira infância vai até em torno de 7 anos, depois a segunda infância, que vai até 12 anos de idade. E então, estava no início da segunda infância, ele vai reduzindo, vai regredindo a memória, para a primeira infância, vai regredindo, e não encontrou nada na primeira infância. Então ele chega ao útero materno. Quando o menino assume a posição de feto, e então ele diz, eles vão matar-me, eles vão matar-me. Daí o profissional, eles tinham planejado falar alguma coisa sobre aborto. E então ele encerra o trabalho e vai conversar com os pais. Vocês, por acaso, pensaram no aborto? Sim, porque quando minha esposa ela engravidou, ela estava ali com ele, ela engravidou, não era algo planejado, não estava nos nossos planos, nós tínhamos outros planos, e então chegamos a contatar com uma clínica clandestina, naturalmente, porque no Brasil o aborto, felizmente, ele legalmente proibido, e então nós contatamos e agendamos uma clínica para fazer o aborto. Então conversávamos, óbvio, em casa, e nós falávamos com as pessoas mais próximas que sabiam, uns diziam para a gente não praticar, outros diziam para a gente ir adiante e tal, e a gente sempre naquele conflito mais marcado. No dia para ir à clínica, saindo de casa, a gente desistiu. Desistimos, resolvemos aceitar a gestação e seguimos. Daí o psiquiatra disse, foi isso que o feto registrou. Na perspectiva espírita, a gente tem a perfeito olhar sobre isto. O espírito que está esperando o corpo ser gestado, ou seja, o espírito reencarnante, ele é como uma verdadeira esponja, ele absorve tudo, tudo. Por isso, a educação dos nossos filhos começa no ventre materno. Um parênteses, Maria Montessori, uma das grandes educadoras, e existe método montessoriano, que alguns colégios aqui em Florianópolis aplicam, Maria Montessori fez uma conferência para educadores, para pais de alunos, etc. E então, uma ampla palestra. Quando concluiu a palestra, as pessoas vieram cumprimentar, conversar, e uma mulher disse assim, olha, quando que a senhora acha que eu devo começar a me preocupar com a educação do meu filho? Qual a idade do seu filho? Ele tem 4 anos. Ah, você já está atrasada há 4 anos e 9 meses.
Esses 9 meses é do útero, porque na dinâmica mental da mãe, no diálogo que ela tem em casa, na sua estrutura emocional, as ações e reações influenciam decididamente no feto. E como o organismo que está sendo gerado não é apenas o organismo, tem um espírito vinculado a este organismo, que é um ser emocional, um ser psicológico, um ser psíquico, um ser moral. Ele, a depender do seu nível evolutivo, ele vai fazer registros muito importantes de tudo o que está acontecendo desde o ventre. Imaginemos nós na primeira infância, na segunda infância. Por isso, é possível dizer que a educação ela se constitui até os 7 anos de idade. Depois de 7 anos já podemos falar em reeducação. Então é muito sério. A primeira infância é seríssimo. Por isso é necessário amar as nossas crianças, cuidar das nossas crianças, educar as nossas crianças da melhor maneira ao nosso alcance. Todos nós que somos pais, mães, avós, tios, amigos de pais, avós e tios, nós precisamos nos reeducar para que sejamos bons educadores. A educação real é do lar. A escola é coadjuvante nesse processo de educação, mas a educação é no lar. Então, muito cuidado. Então, descobriram, porque o psiquiatra percebeu que foi ali no útero que ficou o registro. A criança não se recorda. Por que você tem isso? Não sei, está em mim, mas é lá, está no inconsciente. O inconsciente é um conteúdo muito amplo, e nesse conteúdo do inconsciente tem emoções. Emoções, por estar no inconsciente, não são conscientes. Então a pessoa não sabe de que está se tratando, mas está na sua estrutura emocional psicológica e que ela coloca no seu comportamento sem entender por quê. Então, Brian Weiss, nas retrocognições que ele fazia, chega um momento que um acidente avança a fase uterina e alcança outras personalidades. Mas como assim, Brian Weiss? Como assim? O que está acontecendo? De tanto acontecer, ele concluiu, são outras vidas. E com todos os relatos que os pacientes passavam, ele foi conseguindo confirmar vários dos fatos. E então ele chega a outras vidas. A vida de hoje não é a primeira nem a última, não é a única. São várias existências de uma mesma individualidade. Brian Weiss se notabilizou com o seu trabalho que desenvolveu como método terapêutico, que no Brasil existe a Associação de Médicos e Psicólogos que aplicam a retrocognição como método terapêutico, não é por curiosidade, método terapêutico. Então, Brian Weiss escreve os seus livros, Só o Amor é Real, Muitas Vidas, Muito Mestres. E Brian Weiss chegou, inclusive, à conclusão da mediunidade. Mas Edith Fiore e Helen Wambach, 2 psicólogas também norte-americanas, chegaram à mesma conclusão. O professor Banerjee, da Universidade de Rajasthan, na Índia, a mesma conclusão da imortalidade. O Espiritismo, há 164 anos, no Livro dos Espíritos, pergunta 164. Allan Kardec pergunta aos imortais, o que sucede à alma no instante da morte? Os espíritos respondem, volta a ser espírito e retorna ao mundo dos espíritos, do qual se afastara momentaneamente. Enquanto nós estamos encarnados, nós somos chamados de almas, é o espírito encarnado. Quando há desencarnação, então somos chamados de espíritos. Simples assim, com essa lógica imperturbável. E o Espiritismo vai além. Apresenta o mundo dos espíritos como uma sociedade ou várias sociedades, vários núcleos sociais concretos, porque o espírito é um ser concreto, não é um ser indefinido, abstrato, é um ser concreto, que vive num ambiente, numa sociedade concreta, porque a matéria do mundo dos espíritos são os fluidos, tão concreto, tão real como esta nossa aqui. E hoje, com a física quântica, nós temos condições de entender as diversas dimensões da matéria, que explico muito bem quando Allan Kardec fala de mundo dos espíritos. Quando André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz da psicografia de Francisco Cândido Xavier,
Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Edivaldo Franco, quando relata o mundo dos espíritos, falam de prédios, de praças, falam de oficinas de trabalho, de escolas, falam de reuniões como esta nossa aqui. André Luiz faz relatos no Nosso Lar, através de Chico Xavier, nas diversas obras dele. André Luiz faz relatos que hoje a gente está acostumado. Hoje, muitos de nós trabalhamos em home office, direto ali no computador, com a maior tranquilidade. A palestra aqui pode ser transmitida pelo Facebook, pelo YouTube, pode ser gravada, transmitida depois. Não é fantástico? Quando nós não imaginávamos que isso existiria, André Luiz fala que em uma reunião no Nosso Lar, ele assistiu uma palestra de um espírito superior que falou de longe dali e passava numa tela aqui. E hoje, na época, a gente procurava entender como ele estava especificando os instrumentos. Hoje a gente entende, porque isso acontece com a gente. André Luiz falava de equipamentos muito semelhantes à computação. Hoje temos aqui conosco. De tal modo que o mundo dos espíritos é uma sociedade, ou várias sociedades concretas, como diz o espírito Joana de Ângeles, desde lugares muito grotescos, de aspectos materiais primitivos, até lugares semelhantes a vilas, lugarejos, vilarejos, cidades muito parecidas com a nossa na Terra, diz Joana de Ângeles, e cidades espirituais que a gente não consegue entender como são, graças a níveis evolutivos que escapam à nossa capacidade. O mundo dos espíritos se pluraliza ad infinito. Por isso Jesus disse, na casa do Pai, a casa é o universo. Há muitas moradas, moradas físicas, que são os planetas, e moradas espirituais, que é o mundo espiritual. Então o Espiritismo fala de imortalidade e fala de vida, demonstrando que o espírito é um ser concreto. Quando um médium que tem o recurso da mediunidade de evidência vê a um espírito, ele vê com a mesma aparência da última encarnação para ser identificado. É o perispírito que lhe dá esta aparência com a maior tranquilidade. Eu tive experiências junto do médium Edivaldo Franco fantásticas, que confirmam de modo inquestionável a imortalidade. Eu estava com ele numa conferência, é bem possível que alguém aqui estivesse, há um bom tempo atrás, que foi no ginásio do Sesc, ali na prainha. Então, colocamos cadeiras ali no pátio, onde a quadra, e as pessoas também ocuparam a arquibancada. Pela contagem, em torno de 3.000 pessoas. O Divaldo fez a conferência, e quando terminou, estávamos organizando uma mesinha para ele poder dar os autógrafos, receber os cumprimentos, e foi formando uma fila para isso, enquanto aqueles que não iriam cumprimentá-lo, nem pegar um autógrafo e tal, estavam indo embora. Então, um grupo maior estava indo embora, saindo na direção da saída, e ele pediu para mim, Gerson, me acompanha para eu não ir sozinho. E então eu fui ao lado dele, a gente se meteu no meio da multidão, até chegamos já bem na saída. Ele tocou no ombro, assim, suavemente, de uma senhorinha, muito bonita, bem arrumada, ela se vira e ela fica surpresa. O orador veio falar comigo, e ele assim, a senhora é dona fulana? E ela, sim, sou. Bem, deixe-me lhe falar. Eu estava no hotel, me preparando para vir para cá, e apareceu-me um espírito de uma jovem que me disse assim, a minha avó vai estar na sua conferência. Eu peço que o senhor leve um recado para ela. Primeiro, eu peço que o senhor preste atenção no meu vestido. Quem conhece Edivaldo sabe que ele tem uma memória impressionante, impressionante. Ele é detalhista. E então ele foi descrevendo o vestido para a senhora. A senhora começou a chorar, visivelmente emocionada. Ela ia falar, ele não deixou ela falar, para ele demonstrar que o que ele viu e ouviu era autêntico. E ela me disse assim, que é a sua neta, fulana de tal. A senhora espantada, em lágrimas, que é sua neta, fulana de tal, que no dia tal do ano tal, ela foi para São Paulo para um congresso da profissão dela. Ele até falou profissão, mas não me recordo. E ela foi apresentar um painel. Ela ia falar lá no congresso, e coincidiu de ser a semana do aniversário dela.
A senhora deu a esse vestido, a senhora a presenteou pelo aniversário e para ela usar no painel. E ela chorando, desconfirmando, isso mesmo. E ela está dizendo, me pediu para conversar com a senhora, porque ela tem uma gratidão imensa pela senhora, porque a senhora foi muito importante na vida dela, deu detalhes e falou que no mundo dos espíritos ela está convivendo e foi dando nome das pessoas da família daquela senhora que já estavam desencarnados. Nome e aqueles que tinham apelido, o apelido. Ela desabou em lágrimas dizendo, é tudo verdade. Como isso é possível? Divaldo disse, a imortalidade. Então, uma demonstração inquestionável da imortalidade. Um dia, ele sentado à mesa, recebendo o cumprimento das pessoas, autógrafo nos livros para aqueles que pediam, um casal chega para perto e a mulher diz, o meu filho morreu. E não consegui mais falar, começou a cair em prantos. Divaldo fez assim, os olhos dele perderam como se não estivesse vendo nada. É porque está mediunizado. E disse, fulano de tal está aqui, o filho dela, do casal. Fulano está aqui, e está acompanhado da avó fulano, que era a mãe dela, e ela tem um recado. Ele está dizendo que o acidente de carro se deu no dia tal, deu todos os detalhes. Deu todos os detalhes. E disse, ele tem um pedido. Ele disse que toda tarde a senhora mantém o quarto dele do mesmo jeito. Não desfez o quarto nem o armário de roupas. Todo final de tarde, início de noite, a senhora entra no quarto dele, tira peça por peça, alisa peça por peça, chorando, devolve para o armário. Todos os dias o marido diz, ela faz isso mesmo. Ele está pedindo para que a senhora desfaça o quarto, torne útil para a casa, útil para a família. E todas as roupas dele doem para quem precisa. Em homenagem a ele, doe para quem precisa. Porque ele está dizendo que não morreu, ele vive. E foi dando o nome dos parentes dele, dos pais, da mãe, que já haviam desencarnado. E que aquele acidente se deu por isso, o motivo do acidente. E que ele estava muito bem. E que ele vinha visitá-los e tal. Imortalidade. O Espiritismo demonstra pela mediunidade a inquestionável imortalidade. Demonstra o mundo dos espíritos como uma realidade impressionante. Porque o mundo dos espíritos, as diversas comunidades espirituais, são concretas, são reais. Para dizer para todos nós hoje, como o mito do soldado é, vivamos da melhor maneira na Terra, realizando todo o bem ao nosso alcance, produzindo as transformações morais de que necessitamos, porque a imortalidade é real. A morte é apenas uma palavra. Nós retornaremos para o mundo dos espíritos. Os nossos mortos não morreram, vivem. Então, enquanto estivermos reencarnados, aproveitemos da melhor maneira, estudemos mais, para sabermos melhor e façamos todo o bem ao nosso alcance. Joana de Ângeles, espírito, na psicografia do médium Divaldo Franco, escreve assim, viva cada dia, viva todo dia, como se fosse o teu último dia na Terra. Um dia você acerta. Que pode ser esta noite, a próxima madrugada, amanhã. É bem possível que nós não cheguemos ao Natal, é possível, deste ano, não aqui. Chegaremos no outro lado da vida, mas vivos, isso que é importante. Mas enquanto estivermos na Terra, valorizemos. A vida, sob qualquer expressão, valorizemos. Porque a reencarnação ela é muito grave importância é a vida na Terra. Não malbaratemos a vida na Terra. Cuidemos do nosso corpo. A mensagem de Emmanuel, lida por nossa irmã, é fantástica, é algo impressionante. Ele, com simplicidade, nos deu... É uma lição fantástica. Emmanuel, leiamos Emmanuel. Emmanuel, não vamos, óbvio, repetir tudo, mas ele diz, tem problema na visão? Você vai tratar da visão. Tem problema no coração? Você vai tratar do coração. Tem problema gástrico? Você vai tratar do problema gástrico. Tem problema hepático? Você vai... Agora, você vai tratar disso com os medicamentos, com tratamento médico e tal. Contudo, modifique-se de dentro para fora.
Porque a terapia autêntica é a terapia do bem, do amor, da transformação moral. Enquanto estivermos reencarnados, não percamos a oportunidade. Sigamos adiante, com a alegria de viver, tendo o amor como filosofia de vida, a imortalidade não mais como crença, porque nós não acreditamos mais, nós sabemos. Há uma diferença muito grande entre saber e crer. O que eu creio, posso deixar de crer. O que eu não creio, posso vir a quê? Crer. Mas quando eu sei, eu sei. E sobre Deus, imortalidade e reencarnação, eu sei. Então, não percamos a oportunidade na Terra. Sigamos adiante, manifestando nossa gratidão a Deus pela vida, por estarmos aqui. Nossa gratidão a Jesus, porque Ele desceu das estrelas, mergulhou nas sombras densas da terra, para ser o nosso guia e modelo. Estamos muito perto do Natal. Lembremos dele, sempre. Nossa gratidão a Allan Kardec, que nos deixou o legado da codificação espírita, que ilumina a inteligência e pacifica o coração. Assim, com gratidão a esta abençoada casa, que nos recebe com galhardia, nossa gratidão. A cada uma das senhoras, senhores, pela presença educada, pela atenção paciente, nossa gratidão e os nossos votos de muito progresso, nossos votos de muita paz. Muito obrigado.